Muito. E, e ao que vocês... E ao que vocês... O que vocês consideram essa desatenção? Vocês acham que é alguma coisa que tem muito estímulo, como a Verônica falou, é algum local que tem muito estímulo? Vocês que tentam ser multitarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que vocês acham que acontece? Os homens, eles são bem malhados pelas mulheres em falar que o homem não consegue executar duas tarefas, captar duas... Isso aí é uma discriminação? O que é? Olha, ninguém falou em gênero nesta palestra, então não me apoia. Eu ouço isso direto. Mas eu acho que a mulher faz muito isso, ela divide muito a atenção dela. Sim. Acho que isso é um hábito que a gente vai desenvolvendo, sei lá, desde pequenininha, né? Então, e isso pode prejudicar mais lá na frente também, né? Porque a gente não consegue desacelerar e fazer uma coisa de cada vez. É verdade. É muito questão de treinamento, né? Tem, de fato, a gente pode perceber que muitas coisas, desde a infância, cada gênero é treinado para fazer ou para ser bom em alguma coisa, né? Da mesma maneira, com relação à atenção, se fala muito que os homens são melhores nas disciplinas de exatas e as mulheres em humanas, digamos assim. Mas tem muito a ver com treinamento. Então, talvez se a gente colocasse menos atividades ou menos... não responsabilidades, mas assim, a gente colocasse menos coisas para as mulheres realizarem ou se preocuparem e houvesse uma divisão maior de tarefas entre homens e mulheres, haveria um treinamento maior também da percepção, da atenção nos homens, né? Um pouco também da genética do homem. Porque o homem ele sempre foi... A origem dele é de criar, caçar e criar, né? Toma conta. Ele sai para arrumar comida, ele ia caçar, ele ia... provedor, né? Foi cuidado. Questão evolutiva mesmo, né? Essas questões visoespaciais, normalmente os homens são melhores também para mapas, direção. Aquele exercício de ontem, aquele exercício de ontem, eu pensei direto no senhor, seu Eduardo. Eu falei, cara, aposto que ele vai tirar esse exercício com o pé nas costas. Porque eu, quando olhei, eu falei, Jesus! É mesmo. Fato às vezes tem um olhar mesmo mais treinado para determinadas coisas. Essa questão que se fala também da orientação, né? Que ele trouxe, de antigamente, questão de caçar, de ter que procurar o alimento, as mulheres ficavam em casa organizando as coisas, em casa, né? Tipo, ficavam na caverninha. Isso. E hoje em dia se fala muito isso também, a questão de que o homem ele tem um senso de direção muito melhor do que as mulheres. Nossa, é uma coisa impressionante. Pois mas as mulheres são mais cuidadosas. Então, se a gente for colocar como exemplo dirigir, os homens podem, de fato, ter uma noção muito melhor de espaço, de orientação, porém as mulheres são mais cuidadosas, talvez exatamente por não terem esse senso tão Exatamente, a gente compensa. Então, os homens já conseguem, tá tudo bem aqui, vão rápido e podem bater. E já as mulheres, eu não tenho uma noção tão boa, então eu vou mais devagar e aí batem menos, né? Tanto que seguro de carro para mulher é mais barato. É mais barato. Sim. Mas é interessante, isso eu vejo em casa. O meu marido, ele passa por qualquer lugar, uma vez ele sabe voltar no lugar. Eu tenho que ver e fazer. Nossa, eu às vezes vou 1000 vezes no mesmo lugar e eu preciso... 3 vezes. Vários lugares que eu preciso de muitas vezes utilizando o Google Maps, a mulher lá, e não pode ser visual, a mulher tem que falar para mim
E aí é pior quando ela fala, vire noroeste, vire... Aí é surreal isso, né? Mas Não, enfim, gente, ela tem pelo que virar, amor, né? vira É esquerda, saudade, direita. né? Por E aí isso a que eu gente prefiro o Waze. E O meu Waze é tem um a voz do treinamento, a gente Batman. tem que treinar, e isso é muito interessante. Pode ser uma coisa bem interessante também da gente falar aqui um pouquinho mais para frente, essas diferenças, né? Exato. Cognitivas, que são genéticas, né? Mas tem uma coisa interessante que eu estou aprendendo agora, numa disciplina que eu estou fazendo, que é a epigenética. Vocês já ouviram falar nisso? Eu não conhecia. Aí é justamente quando fatores do ambiente podem causar alterações não genéticas em si. Você nasceu com um DNA e vai morrer com esse DNA. Mas podem causar alteração na expressão do DNA. Então, você tem um DNA para isso, mas ele se expressa de um jeito diferente por causa de um fator ambiental. E essa característica pode ser passada adiante geneticamente. Então, é um negócio muito louco, porque a gente aprende na escola que gene é isso, pão, pão, queijo, queijo. Se você tem tantos genes da letrinha tal, você vai ter olho azul. Se você tem outros tantos, você vai ter olho castanho. Na verdade, a gente aprende que alguns genes, algumas características são alteradas pelo ambiente. Por isso, gêmeos podem ter personalidades tão distintas, apesar de terem exatamente o mesmo DNA. E aí eu acho que isso vai muito, porque assim, você tem uma questão genética, mas você tem uma questão do ambiente que você pode favorecer, estimular de forma diferente. Então, você pode, por exemplo, favorecer com que a menina brinque mais de carrinho. Isso vai fazer com que talvez ela faça isso com um pouco mais de gosto no futuro e talvez ela tenha um pouco mais de facilidade nisso. Ou você pode estimular jogos matemáticos. Aqui em casa, todo mundo ama matemática. Então, fica um pouquinho mais fácil. A Isabelle não vai ter muito como fugir disso, porque eu e Renato adoramos matemática e o Leonardo também está indo por esse caminho. Então, você pode estimular de alguma forma. Então, apesar de você ter uma questão genética importante, você pode estimular para que essa expressão, ela não vai dar uma guinada de 360 graus, mas que ela curve um pouquinho para o lado e saia um pouquinho daquela curva de mulher humanas, homem exatas. E você pode trabalhar de uma maneira diferente. Que interessante! É muito legal. Eu estou muito apaixonada por essa disciplina que eu estou fazendo agora, que eu estou aprendendo um monte de coisa legal.